e o altar. E é óbvio que a gente sabe que o ritual, principalmente da purificação do sacerdote, antes dele adentrar ao Santo dos Santos, quando ele entrava, ele lavava as mãos e os pés, depende da situação. Então, antes de nós entrarmos na leitura especificamente, vamos entender algumas coisas. Normalmente, o tabernáculo, ele ficava no deserto. No deserto, os irmãos sabem, é areia, né? Dentro é areia, né? E é muita sujeira realmente, né? Então, a gente vai ver na lição de hoje algumas coisas, mas nós damos uma introdução, e tudo que existia dentro do tabernáculo, principalmente na parte do Santo dos Santos, era de ouro, né? Uma coisa bonita, limpa, limpa. Então, existe aí o simbolismo, primeiro, da higiene pessoal, né? E o simbolismo que nós trazemos para os dias de hoje, que é justamente a santificação, que é a pureza que nós devemos adentrar nos Santos dos Santos. É óbvio que esse texto, especificamente, ele vai em cima do sacerdote. Ele vai em cima do sacerdote. Não está na lição. Mas lá em Hebreus, nós sabemos que quando Cristo esteve conosco, Ele ordenou a todas as pessoas que se lavassem o sangue e todas as pessoas se tornassem sacerdócio real. Nação santa, nação santa. Então nós somos o sacerdote vivo de Cristo Jesus. Agora, no cerimonial, esse texto se aplica principalmente para os nossos sacerdotes, os nossos pastores, os nossos presbíteros, para aquelas pessoas que têm principalmente a função de ministrar a palavra. Mas, como eu disse, a partir de Jesus, nós nos tornamos sacerdócios reais na causa do Senhor. Então, aplica-se fora do ritual da igreja, aplica-se a cada um de nós no nosso dia. Muito bem, daí na introdução, o nosso presente estudo é sobre a pia de bronze. Continuamos a avançar no tabernáculo. Assim veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. Estudaremos dois aspectos de rito de lavagem presentes na função dos sacerdotes e finalmente seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Então, um chamamento importante, logicamente não só para os sacerdotes, mas para nós individualmente. Nós temos um compromisso, nós vamos ver depois do texto lá de 1 Pedro, nós temos um compromisso, irmão, de todas as nossas atitudes, elas serem filtradas pela pureza e principalmente, o termo que eles usam aqui é a vida santa e irrepreensível diante dos outros. Então isso aí é uma responsabilidade nossa de termos essa postura. É lógico que em função da nossa vida, em função da nossa atividade secular, em alguns momentos do nosso dia a dia, muitas coisas nos levam, muitas vezes longe da conduta irrepreensível, mas ela tem que ser o nosso alvo particular. Primeiro, a pia de bronze, a importância da santidade. A pia de bronze e a água. Então, a água nós sabemos que ela é um solvente universal, né? A água praticamente, ela, dentro da química, né? Eu sou um técnico em química, a gente sabe que a água, ela é o solvente universal, ela lava praticamente tudo, a não ser as composições químicas, né? Então hoje, no século 21, né? Muitos aditivos têm sido colocados na água para que ela tenha a função realmente de pureza, mas até que a química não fosse desenvolvida, a água era um dos únicos elementos que era usado para lavar. Então, ela tem esse simbolismo de limpeza, de pureza. Então, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo,
Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. O ofício de apresentar o holocausto ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e a sua justiça. Então, um aspecto importante dessa frase aqui, que não é possível nós nos apresentarmos a Deus se nós não tivermos a consciência que diante de Deus que é santo, nós temos que fazer respeito. Então, diante de Deus que é santo, logicamente, eu sou uma pessoa, irmãos, que muitas vezes eu trago muito o passado, né, para a nossa vida cotidiana. O pastor, talvez o Antônio, o Donizete, as pessoas mais idosas aí, lá o Josualdo, né? Então, logicamente, eu nasci, vou dizer o termo, nasci na igreja com outro irmão, né? E igreja tradicional, presbiteriana, tá? Então, até não muito tempo atrás, o púlpito era separado normalmente. E a minha mãe e meus pais foram zeladores de igreja lá em São Paulo durante 4 anos. E nós éramos criancinhas, né? Até para fazer a limpeza no púlpito, a minha mãe e meu pai tinham um certo receio. Então, era a maneira que nós fomos, era um lugar realmente de respeito, né? Então a gente tinha eu tenho até hoje ainda, aquela formação, né, de um lugar santo, meu. A gente sabe que quando Cristo veio, né, Ele tornou-se santo todas as coisas impuras, né? Mas o pessoal mais antigo tinha muito respeito com relação, principalmente ao povo. Eu vou até fazer os irmãos lembrarem que quando nós chegamos aqui em Araraquara, em 1987, a igreja que nós frequentamos aqui na 36 é uma igreja antiga, ainda já derrubaram e tal, né? Mas existiam alguns irmãos, né, naquela época, que tinha 70, 80 anos, que para não quebrar a solenidade do culto, eles não admitiam que alguém fosse na frente cantar. Os irmãos podem pegar as igrejas antigas aí, que tinha o lugar lá do coral, né? Instrumento, viu, irmão? Nem pensar. Violão era uma coisa abominável. Então, instrumento geralmente era o órgão eletrônico, né? E alguns casos aqui, a sanfona, né? O Marquinhos era pequeno, mas ele lembra dessa época ainda. Mas então, até para não quebrar a solenidade do culto, o pessoal antigo não aceitava que a gente levantasse daí e viesse na frente para não quebrar a solenidade. Então, é óbvio que essas tradições, elas vêm lá do século XV, século XVII. A gente pegar os teólogos, né, dessa época aí, eles realmente admitiam, eles pregavam, ensinavam, né, que a igreja é um lugar santo. A igreja, as 4 paredes é um lugar santo. Aí a gente pode dizer que nem a minha esposa, nem tanto ao mar, nem tanto ao peixe, né? Mas no caso, a Ana estava comentando da igreja quinta-feira, tem respeito, não está em cima do púlpito. Eu só vejo alguém correndo nessa igreja do púlpito da moça, me dói o coração, eu não consigo. Nós que somos mais. Como eu fui criado, eu acho que uma falta de reverência totalmente contra brincadeira em cima do púlpito. Não, eu só vou contar um caso. É só para concluir, né? Primeiro tinha esse respeito, tem ainda em algumas igrejas. O presbítero não é naquela dimensão, eu estava me lembrando da igreja presbiteriana central lá, que a gente frequentou um tempo. No púlpito realmente só tinha lá as cadeiras do pastor lá, que ele sentava com o presbítero, não tinha mais nada. Não. Na época não tinha violão, né? Então, eu estou dizendo isso. E hoje em dia tem lugares que o púlpito virou lugar de show. Então, eu estou dizendo isso em função dessa frase, né? Nós não podemos, né, apresentar nada a Deus se nós não reconhecermos que Ele é santo. Nós temos que ter esse reconhecimento. Então, tudo que nós fizermos para Ele é santo. Eu estou dizendo que quando eu vou ser um pouquinho saudoso hoje para lembrar algumas coisas. Quando a gente tinha aí eu tinha 4 anos, né? Em casa, meus irmãos, é antigo isso, tá? Era uma escadinha, tá? Minha mãe, nós somos em 4 irmãos com diferença de 1 ano e 1 mês e um do outro, tá? Então
vencia praticamente a quarentena lá, logo depois a mulher estava engravidando. Isso era comum, né? Então, imagina, nós éramos em 4, né? E a minha mãe fazia a gente sentar no primeiro banco. Você vê como as coisas eram terríveis, né? E minha mãe sentava atrás. Aí deu olhar do lado, não é conversar, não, meu irmão. Aí deu olhar do lado, minha mãe já trauma. E a minha mãe conta que eu era pequeno, né? Ela beliscava e eu gritava: não belisca, mãe. Porque ela beliscava doído, né? Eu pequeno não sabia que aquilo significava. Mas era, irmãos, a maneira da gente se apresentar na igreja. Olha, eu penso como criança, como é duro ser criança naquela época. Vi uma coisa engraçada, né? Uma vez um pastor, estou dizendo, eu não vou sair da lição, não. Tinha um pastor pregando, né? E lá no interior era lampião a gás, né? A gás, quando, de vez em quando, era lampião comum mesmo. Aí um mosquitinho vai, não é que o pastor engoliu o mosquito. Então, nós crianças não tínhamos como segurar o riso, né? Irmãos, esse riso eu não esqueço nunca, porque eu apanhei, nós 4 apanhamos tanto. Puxa vida, né? Nem dar risada de uma situação engraçada a gente não podia na igreja. Então, são coisas que a gente assim guarda como recordação, porque mudou bastante. Por exemplo, dentro disso daí, nós 4 irmãos sempre cantávamos, né? Sempre cantávamos. Meu pai era regente de coro, meu avô era musicista, né? E nós desde criança aprendemos música, na bona, hein? Não sei se o irmão sabe o que é bona, mas era um livro desse tamanho, não era escola. Era cifrado, você tinha que aprender mesmo. Era cifrado, a música era para aprender mesmo. E nós aprendíamos música na bona. Então nós íamos cantar, o público era alto assim, né? E é costume, não. Quando um errava, o outro, né? Tocava. Acho que até hoje as crianças, né? Não é que meu irmão me derrubou lá de cima do público. E tanto que eu errei, ele e puf, né? Daí lá de cima. Aquilo ali quebrava a solenidade do culto. Realmente era uma situação engraçada. Então, o que eu estou dizendo é que mudou os tempos, né? E o respeito hoje, muitas vezes, está mais dentro da gente do que nas atitudes, né? Porque é óbvio, a gente não pode, eu já disse algumas vezes aqui, a gente não pode dimensionar a ação de Deus do tamanho da nossa mente, tá? Não podemos fazer isso. E nem podemos dimensionar também o respeito a Deus do tamanho da nossa mente, porque a minha mente é antiga, ela vai limitar muitas coisas aí que eu encaro algum desrespeito. Só que hoje não é. Tem uma sobrinha minha que ela frequenta a igreja lá, a Bola de Neve, lá em São Paulo. Puxa vida, ela passa os filmes para mim e eu chego até, o meu pai que está no caixão, acho que ele deve dar uma mexida lá. Tanto que ele, né, vê como uma abominação, porque a maneira que eles hoje respeitam a Deus é muito diferente da nossa. Mas dentro dessa linha, né, o que a Bia representa, então, é a pureza, é a nossa purificação, principalmente sacerdotes, estando dentro do templo. A gente não vai colocar uma cerquinha aqui, né, pastor? Para entrar aqui só o pastor desse presídio. Não vamos fazer isso. Mas que tenhamos nós um pouquinho mais de respeito com as coisas de Deus. Via de regra, só vamos completar, via de regra, né? A nossa igreja, lá em São Paulo, as pessoas normalmente entram 5 minutos antes de começar o trabalho. Irmãos, eu não tenho esse costume. Eles se ajoelham e oram realmente. É um respeito, é pedindo que Deus interceda, que não quebre a solenidade do culto, né? Que não fica aquele... Hoje em dia tem o WhatsApp, que até eu tenho esse costume, antes de começar o culto eu dou uma olhadinha, né? Mas existe até hoje na nossa igreja em São Paulo esse costume. Entrar 5 minutos, ora, para quando começar o culto. Pastor Leonardo. É aquilo que eu sempre digo, né? É a nossa noção de que quando a gente entra aqui dentro, Deus está presente, né? A gente fala, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, mas isso é uma coisa assim, talvez mecânica nossa, porque eu pergunto, né? Se você realmente tivesse face a face com Deus, tivesse
esse privilégio de você poder estar face a face, ver a pessoa de Deus, como é que seria a sua reação? Diante de Deus mesmo, né? Desse Deus que é tremendo, grande, sabe? Enfim, é tudo aquilo que a gente sabe de Deus. Qual seria a nossa reação se ele tivesse, se a gente colocasse uma cadeira aí e a gente visse ele sentado, né? Eu me lembro agora, estou me lembrando, antigamente a gente tinha um espelho que era do batistério. Teve uma época que eu coloquei, como era difícil para tirar e não tirar o espelho, eu deixei aí na frente o espelho e a gente sentava aqui do lado. Então pelo espelho dava para enxergar tudo que a igreja fazia. Pediram para tirar o espelho, porque a pessoa ficava, né, sem reação, vamos dizer assim. Não sabia o que fazer. Não deixar esse assunto no ar, né? Eu acho o seguinte, dentro da metodologia que o pessoal antigo tinha muita hipocrisia, você sabe disso, né? Então também isso não tem validade, né? A pessoa ser hipócrita, ele vai ser santo só para todo mundo ali, né? E lá no dia a dia dele não tinha aquela reverência, aquele respeito por Deus. Então é isso que hoje, de uma maneira geral, as pessoas pregam, que a gente não pode ser hipócrita, né? Porque eu sou aqui, né? No púlpito, na igreja, eu sou lá na empresa, lá em casa, né? Aliás, a minha esposa, as nossas esposas e os nossos maridos é que podem dar melhor a nossa ficha, tá? Porque é lá que nós somos realmente nós, né? Lá que não tem hipocrisia, lá que não tem nada, né? Então, só para não deixar. Então, existia muita hipocrisia, existia realmente um procedimento diferente, mas existia muita hipocrisia. Então, mas aí a gente não pode considerar por causa da hipocrisia, mas tem muita gente que é hipócrita, mas não é por causa disso também que a gente vai liberar geral. Como o senhor disse, nem a Maomé nem a montanha. Então, a gente tem que ter um termo aí conciliatório. Aliás, a nossa igreja pentecostal, ela no começo dela, irmão, lá na Rua Azusa, né? Quem conhece a história aí sabe o que é a Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, né? Onde começou o movimento pentecostal. Então as igrejas tradicionais não aceitavam por causa do barulho na hora do culto, por causa da manifestação do Espírito Santo, né? Por causa dos louvores. Se os irmãos pegarem a história uma hora, é muito bonita a história. Sabe por quê? Porque através da Rua Azusa, né, que foi introduzido o bandolim na igreja, que até então era um instrumento profano. E o que o bandolim, o toque, quem toca violão aí, não é nem bateria, tá? O ritmo do toque do violão, ele nos incita a bater palma, né? O próprio ritmo. Então o piano já é mais harmonioso, já é mais... Então para a história, né? Para a história, foi quebrado um pouquinho daquele ritual antigo com a introdução dos instrumentos, que eu vou dizer modernos, porque o bandolim não é um instrumento antigo. Então, a Rua Azusa, ela tem uma marca importante para nós pentecostais, porque nós quebramos muitos rituais que era hipócrita, era muita hipocrisia, realmente. Os irmãos têm ideia, eu tive o prazer de visitar a igreja Westminster na Inglaterra, que é a igreja onde praticamente iniciou o movimento protestante, né? A igreja lá de Westminster, ela era tão hipócrita que os presbíteros tinham que usar um negócio na cabeça lá, que é um tipo de uma peruca, né? Exato. Por quê? Para diferenciar da igreja. Então, isso é hipocrisia, né? Pô, lá na igreja o cara é o diferentão, ele é o bonitão, e lá no dia a dia. Então, isso para dizer que nós pentecostais tivemos uma influência muito grande na simbologia de muitas coisas. Então tá, continuando. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Por isso, nos nossos cultos, bem como nas nossas vidas, devemos refletir sobre a santidade de Deus. Tópico 2. Os sacerdotes e a santidade. Presbíteros e pastores. Vamos lá ver o que a lição nos ensina. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer. Olha que coisa grave, hein?
fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se antes. Há que se destacar a expressão para não morrer. O ato colocava em risco a vida dos sacerdotes. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhes a vida. Hoje, nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Não nos esqueçamos. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é óbvio que a responsabilidade para nós, que ministramos a palavra, que estamos como presbítero, como pastor, é muito mais. Então, a nossa conduta, ela tem que ser respaldada realmente nos nossos atos. E muitas vezes a gente, por alguma razão, a gente não faz isso. Então, primeira coisa, o que é ser santo, irmãos? Qual que é a palavra hebraica? Separado. Nós somos separados. Tanto o sacerdote, ele tem uma separação mais especial do que nós. Mas nós, de uma maneira geral, nós somos separados. Então a nossa conduta não pode ser igual ao mundo, não pode ser nada, né? Aí a gente começa a entrar lá na particularidade nossa. Então, as nossas finanças, o nosso linguajar, a nossa maneira comportamental, a nossa maneira como pai, como filho, como neto, ela tem que ser realmente um exemplo. Alguém é perfeito? Só o dia que estivermos na presença de Deus. Aqui na terra nós não temos a perfeição, mas a vida de santidade é busca da perfeição. Nós não somos santos simplesmente pela nossa maneira de ser, mas a santidade significa procurar a perfeição em Jesus. Isso daí, irmãos, é uma tarefa que não tem fim. Não tem fim mesmo. Quanto mais santo a pessoa é, isso dizia já lá, não vou nem falar o nome dele, que depois ele se tornou um ateu. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que nós somos muito pecadores, irmão. Quanto mais a gente se aproxima deles, conhece a palavra, mais a gente tem ciência que nós somos pecadores extremistas, né? Quando a gente não conhece a palavra, a gente até é ignorante. Tudo bem, né? Eu não sabia, né? Mas quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós percebemos que nós precisamos de uma pia de bronze na nossa vida em todos os momentos. Pia de bronze. A minha mãe falava. A minha mãe é presbiteriana, né? Ela falava: eu tenho que ter uma pia de bronze aqui em casa a todo momento para vocês, viu, filho? Meus filhos, quatro crianças, né? 4 filhos, né? E a gente não entendia o que era pia de bronze, mas é para nos purificar. E só para exemplificar o que ela falava, meu avô era delegado. E nós tínhamos que ser exemplo. Não só lá na escola, a igreja nem se fala, mas na vida cotidiana, né? Então, irmãos, quantas vezes, já disse isso, vou repetir, eu apanhei sem saber por quê. A única coisa que eu tinha certeza é que um dos meus irmãos fez alguma traquinagem. Então, para não ficar em dívida, meu pai pegava todo mundo, meu avô, corrige os seus filhos, senão eu vou corrigir. E o meu pai era uma cintinha fininha, meu avô era aquela guaiaca, né? Quem conhece sabe como é que é guaiaca, era vida. Por quê? Porque a santidade nossa, ela não tem limite. A gente, por mais que queira ser santo, nós não temos essa capacidade. Então, os sacerdotes, quando eles entravam no templo, não só para ministrar, mas para acender o próprio altar, para pôr fogo no altar lá, eles tinham que passar, eu estou sem ar, mas tinha a entrada, né? Tinha a pia, depois já começava a entrar no tabernáculo.
Então a pia, quando você entrava, vinha lá da rua, sujeira, tinha que ficar lá na porta da igreja, tá? Lá na porta da igreja. Muito bem. O ato colocava em risco a vida lá na frente. Hoje nós, obreiros, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. Hoje, nós, sacerdotes, devemos pautar pela nossa pureza. Nós estamos gravando, não vou abrir para que a gente comente, mas o que a gente vê hoje realmente não tem nada a ver com isso, irmãos, né? A pessoa se intitula lá apóstolo, pela profeta. Como é que eu vi esses dias aqui? Eu ouvi o que o Donizete falou um dia aqui, rabino, se intitula, né? Mas ele não deixa aquilo que o mundo oferece. Ele realmente está andando em duas canoas, um pé em cada canoa, tentando, né, se ajeitar na vida. Então, a maioria, irmãos, dos nossos sacerdotes hoje, dos nossos pastores, para não entrar em outras línguas, né, eles deviam estar mais preocupados com as suas verdades. E eu me coloco nisso, sabe por quê, irmão? É para nós. E para nós que ministramos a palavra, é vergonhoso algum sacerdote não realmente ter uma atitude digna. Lá na empresa, eu trabalhei lá quase 30 anos. E por muitas vezes nós fomos trabalhar fora aqui de São Paulo, né? E lá, agora, irmãos, pela graça de Deus, lá em Maranhão, que a gente ficou um bom tempo lá em Maranhão, a gente descia do avião lá na capital, depois pegava no barco, 4, 5 horas, ia lá para baixo mesmo do rio, pegava o meu madeira e ia lá embaixo. Nesse lugar, nós fomos em 30 pessoas, tinha acho que uns 10 evangélicos, 2 pastores e o presbítero. Então, nesse lugar era comum, falta de dinheiro, os pais e as mães davam as meninas para aqueles visitantes que sabiam com dinheiro para fazer o que bem entender deles. Então, é com muita tristeza que eu lembro hoje de irmãos de igreja, sabe, que entravam nessa daí, sabe, abusavam de crianças porque não tinha dinheiro, não tinha alimento, as famílias não tinham alimento. Você podia até puxar a vida, né, atrás de alimento, mas é triste a gente perceber que os do mundo não, alguns do mundo até, né, mas os irmãos da igreja lá que entravam nessa situação. Então, nós, para ser santo, não é aqui realmente na igreja, é longe da igreja, é lá que a gente faz. E nós, principalmente o presbítero, nós temos essa responsabilidade. Nós temos, Deus nos chamou, nos separou para ir. Você não quer ser presbítero? Tudo bem, você tem todo o direito de, né? Todo direito. Mas se você assumiu, se você fez um voto com Deus, você tem necessidade, você tem obrigação de purificar, porque você vai ser espírito. Amém? Aqui na revista, aqui, ó, somos santos porque fomos chamados por Deus, somos chamados para ser um modelo de santidade. Isso. Né? Somos chamados para ser modelo, para ser exemplo. Né? E a santidade realmente ela começa lá fora. Tem-se uma ideia de que na igreja eu não posso fazer isso, na igreja tem que ser assim, lá fora eu posso fazer. Não, ao contrário, a santidade ela começa lá fora, ela começa em casa, no serviço, na rua, aí que começa a nossa, que aí na igreja é só um reflexo, que aqui na verdade é só um lugar de reunião, a gente se reúne para adorar a Deus, né? Mas cada um vamos dizer que é um monte de pessoas que se reúnem num dia, num certo horário para adorar a Deus, mas a santidade tem que vir conosco. Então, pastor, ela tem assim uma importância, irmãos, porque olha, a gente muitas vezes acha que o exemplo nosso de vida é o pastor, é o presbítero. Deveria ser, não é realmente, né? Mas é Cristo, irmãos, é Cristo, né? É aquele que não teve pecado, né? Porque todos os outros nós, de uma maneira ou de outra, nós não somos uniformes, né? Não somos soldadinhos, todo mundo marcha igualzinho, cada um tem a sua vida. Inclusive, nós estávamos ministrando ontem numa igreja de Ribeirão Bonito,
E as igrejas por aí, eles pensam que pegar o mês de maio como o mês da família. Nós não temos esse costume, né? Lá comemora o mês de maio inteirinho ficar em oração. E nós estávamos ministrando ontem sobre o final dessa, aliás, uma festa muito bonita sobre a família, tá? Mas uma coisa interessante é que nós, homens, somos sacerdotes do lar. Isso é bíblico. O exemplo tem que ser nosso. Nós temos que ser o provedor, nós temos que ser o educador, nós temos que ser o exemplo de tudo. E muitos homens hoje fogem dessa responsabilidade. Essa igreja lá, mais de 100 pessoas, talvez umas 30 famílias, né? Eu acho que metade não tem pai, a família não tem pai. Ou colocou o filho no mundo e deixou crescer lá. Isso realmente é que nós devemos combater, porque é responsabilidade do homem, tudo, principalmente, não que a mulher não tenha, lógico, né? Mas a mulher é coajudadora, entendeu? Então, quando nós falamos em ser santo, realmente é uma responsabilidade materna, irmão. Materna, o pai que tem que assumir a sua responsabilidade e tudo mais. Bom, como andar, senão a gente não termina isso aqui. Santidade para a vida. O versículo 21 traz a ideia de que existe um pacto perpétuo. O que é perpétuo? Perpétuo? Né? Até o fim da vida. É um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disto dependeria a vida deles. Então, viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus. Santidade gera vida no altar de Deus. É óbvio que esse tópico nos fala do trabalho que nós temos que ter. A santidade não é, né, andar aí a bel prazer, tudo aquilo que me dá na cabeça eu posso fazer, nada disso. Ela gera sacrifício. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer muitas concessões, tirar da minha vida muitas coisas, porque o mundo hoje oferece muitas coisas. E a gente sabe, irmão, que a gente no outro trimestre nós estudamos sobre batalha espiritual. E a batalha espiritual nada mais do que isso. Nós deixarmos as coisas do mundo para pegarmos as coisas de Deus. É uma batalha dura. É difícil, realmente. Muito difícil. Porque as coisas do mundo, elas se aparecem fáceis. Até o Salomão, quando escreveu lá em Provérbios, diz que tem caminhos que ao homem parece ser vida, mas no fim eles são caminhos de morte. É verdade, irmãos, é verdade. Então a nossa luta espiritual é justamente para nós deixarmos as coisas do mundo de lado. Bom, a gente tem que entender que a santidade ela não é natural do homem. Ela não faz parte, é uma coisa que, como o presbítero falou, a gente tem que renunciar e se esforçar e se sacrificar, porque ela não é natural. Ao contrário, o pecado é natural do homem, né? O pecado, a carnalidade, mas a santidade não. Então a gente tem que se esforçar. Esse mundo aqui, quem é, irmão? Já maligno. Então esse mundo é do maligno. E esse mundo, lá o Pedro fala que o mundo está morto no maligno, mas é o mundo que está morto. Nós estamos vivos com Deus. E tem hora que a gente quer morrer, né? Quer morrer no maligno. Você me lembra de exemplo de Daniel, né? Isso. Com ele. Depois do coração não se contaminar com o manjar do rei. Isso. E quando nós colocarmos nosso coração, nós vamos ser vitoriosos, porque estamos adquirindo cada dia mais santidade. Não é verdade? Agora um homem chamado por Deus, segundo o coração de Deus, pecou, adulterou. Deus abandonou? Não abandonou. Deu chance e ele, né? A respeito da vida, teve sua vitória. Ele entendeu o erro. Então, irmãos, isso aí é o que o irmão está falando. Santidade. Quando depois os irmãos quiserem pegar Gálatas 5, a partir do versículo 21 lá, dá uma olhadinha
nos atributos, né, do servo de Deus, né? É compassivo, é longânimo, uma série de coisas que tem que fazer parte da nossa vida. É fácil? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Então tem até a minha esposa, ela joga na minha cara, tem hora, né? 5:22, que fala assim, domínio próprio. Tem hora que a gente começa a discordar de alguma coisa, a discórdia passa por uma discussão, né? E a discussão, se a gente não tiver domínio próprio, a gente ofende, a gente magoa, a gente cutuca, né? E na vida pessoal, irmãos, lá em casa, né? Com a família, né? Vou falar uma coisa para os irmãos aqui, vamos entender. Eu sei quando eu quero ofender uma pessoa que eu conheço bem, a minha esposa principalmente. Ela sabe em quais partes da minha vida ela cutuca. Geralmente é a família, né? É pai, mãe, irmão, alguma coisa relacionada com a família. Então nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter a pureza da palavra, para nesses momentos que a gente percebe que a ira está, Senhor, põe um anjo na minha boca, agora, não no ouvido dela, que vai ser difícil, mas põe um anjo na minha boca. Eu que não posso, né? Porque geralmente os irmãos pedem, não põe um anjo no ouvido dela. Ela não disse aqui no olho, né? Não, na minha boca. Na verdade, irmãos, no dia a dia nosso, eu estou dizendo como sacerdócio que nós somos, independente de ter um cargo na igreja ou não. Nós temos em casa manter aquilo que é de Deus, tá? Aquilo que é de Deus. É difícil, eu acho que é difícil. 43 anos casado, né? Os filhos longe de casa, e não é só com a esposa, não, com os filhos também. A gente quer bater forte com os filhos, a gente sabe onde fica, sabe onde chega. Eu estou fugindo um pouco da lição, mas são exemplos da vida que é importante para mim. Eu tenho meu irmão mais velho que é pastor. Pastor, não tem nada a ver com o senhor, tá? Esse meu irmão, como todos nós, né? Nós fomos para São Paulo para estudar. Meu pai estava bem no sítio lá, não, ele pensou assim, aqui meus filhos não têm tudo, levou para São Paulo todo mundo, para estudar. E eu com 13 anos, meus irmãos, nós estudávamos de noite e trabalhávamos de dia, todo mundo. Aí, logicamente, tivemos aí, graças a Deus, abençoados, e tivemos esse emprego e tal. E esse meu irmão mais velho, que é pastor, eu vou usar um termo aqui que não é bíblico, não tinha sorte. Não dava certo, aqui não dava, trocava de emprego, e vai daqui, vai dali, meu pai ajudava, o outro ajudava, a gente levava, não dava certo. Então, nós fomos entender ele com 30 anos, que o chamado dele era para o ministério. Era para o ministério. E a gente falava, puxa, não deu nada na vida, vai ser pastor. Não é com o senhor. Mas, irmão, quando Deus tem um chamado para a gente, é verdade, as coisas não dão certo. A esposa, a namorada, não é aquela, não dá certo. O namorado não é aquele, não dá certo. Quando nós temos um chamado especial para Deus, enquanto a gente não traçar o caminho que Ele escolheu, olha, nada a ver. Mas meu irmão, graças a Deus, ele tem 42 anos de ministério. Então ele está com 73 anos, né? E realmente arrumou na vida, em termos assim, espirituais, irmão, na matéria, depois que ele foi ser pastor. Amém? Então tá, só para dizer o seguinte, que nós temos realmente que ter a obrigação de procurar a santidade. 2. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Irmãos, eu nem vou ler esse termo aí, porque está claro desde o início. Então vamos passar para o segundo. A lavagem na bacia de bronze. O item 2 do tópico 2. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Outra coisa que ele fala aqui. Você pegar o texto da 38:8, ele fala que essa pia era feita dos espelhos das mulheres. Então nós temos que entender que o espelho aqui, nessa época, não tinha composição de vidro ainda. O espelho era bronze, irmãos. As mulheres usavam o bronze polido como espelho. Então quando fala que foi feito do espelho das mulheres, é feito de bronze, derretiam, né?
Então, aí tem o primeiro simbolismo aí, é que de uma doação espontânea das mulheres, nascia o local de purificação. Veja bem, hein? De uma doação das mulheres que nascia o local de purificação. Então, mulheres da nossa igreja, vocês têm um ministério importante na purificação da igreja. E esse ministério nós vamos ver depois na frente, que é justamente a invocação do Espírito Santo. As mulheres têm essa incumbência também, e acontece isso, né? De joelhos, mãe de joelho, filhos de pé. E muitas vezes, né, eu vejo pela minha mãe, tem um irmão que é desviado. Muitas vezes o calo do joelho ainda não chegou. É o meu irmão, é decisão dele de aceitar a Jesus. Mas as mulheres têm essa incumbência, doar alguma coisa para que haja a purificação na casa. Outro ponto que devemos destacar é a consciência da pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus, pois quando se lavavam, as sujeiras desapareciam dos seus corpos. Sabiam que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração e expô-lo, removê-lo. Esses dias, conversando com os homens lá, e entre quase todos os presbíteros, né, nós estamos expressando a nossa preocupação muitas vezes que nós temos que ministrar, porque é uma responsabilidade, irmão. Pensa bem, é uma responsabilidade, não é falar bonito, falar um texto, o sistema que eu uso é o sistema presbiteriano, começo, meio e fim. Não, nós temos responsabilidade naquilo que nós falamos. Tem que ser bíblico, tem que ter objetivo, tem que fazer com que leve o homem ao arrependimento. Então, para que isso ocorra, o que esse texto está falando, nós temos que ter a pureza de Deus, nós temos que ter uma vida limpa. Pedro é mais taxativo, sem mácula. Complicado isso, sem mácula. Então não é de qualquer jeito. Então vai pregar na segunda-feira lá, na sexta-feira igual ontem. Vai lá, vem aqui, olha. Sobre o que? Não, fala qualquer coisa. Não é assim. Não é assim não. Nós temos que primeiro, nós pregadores, nós que ministramos a palavra, tem bastante irmãos que ministram, nós temos que ter o toque de Deus na nossa vida. Sobre o que você vai falar? Qual que é o objetivo? Aonde você quer levar a igreja com essa palavra? Para onde? Para o mundo? Levar para... Não. Nós temos que ter responsabilidade. E para que isso, o Senhor fale conosco, nós temos que procurar pureza nele, procurar a santificação. E não tem outra maneira, irmão, a não ser através da oração e do estudo da palavra. Não tem. Não existe. Você pode estudar, o irmão sabe que eu vou particularmente falar de mim, faculdade, falar 4, 5 livros. Não é isso. É a palavra de Deus, é a comunhão com Deus. E quando errar, você ser humilde e falar: Senhor, eu errei, me perdoa, minha esposa, eu errei, falei demais, te magoei. 40 anos atrás, eu esqueci um aniversário dela. 40 anos atrás, não falei nada, esqueci. Então aquilo fica marcado. Então tem mágoas na nossa vida de pessoas que a gente magoa profundamente, e só o sangue de Jesus para remover. Tem mágoas, irmãos, que não saem da nossa vida se não for pela misericórdia, pelo sangue de Jesus. Fica marcado. Então nós, como pregadores, aquilo que nós falarmos, proferirmos, ter a consciência primeiro da pureza, né? Pedir orientação do Senhor. Coloque a palavra na minha boca, não deixe que eu fale de repente uma palavra torpe. Você sabe, isso Paulo nos alerta. Uma palavra torpe pode dividir igrejas. Eu já vi muitas coisas acontecer isso. Mal falada, mal explicada, mal direcionada, ou usar o púlpito para atingir determinadas situações. Isso, se nós pedirmos a orientação de Deus primeiro, nunca vai ocorrer, porque é responsabilidade. Então, esse aspecto aí da lavagem na bacia de bronze, quando nós falamos que nós devemos
Procurar realmente a Deus antes de falar alguma coisa faz parte da nossa vida. 3. A pia de bronze e o caráter do juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador é aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passavam por aquele processo. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos morrer vicariamente por nós. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos achegar a Deus continuamente, para sermos limpos de todo o que desagrada-o. Pensamentos, palavras e obras, infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da jornada cristã, e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Busquemos, pois, a santidade. Esse aspecto aqui é importante, irmãos, porque toda vez que ele ia celebrar, ele tinha que passar pela pia e lavar, se purificar, todas as vezes. Não era lá de vez em quando, todas as vezes. Então, isso para nós, ele tem um significado. Primeiro, que nós podemos nos sujar com as coisas do mundo a qualquer momento. Nós podemos. E se purificar ao ministrar. Quando eu falo sujar com as coisas do mundo, nessa conversa nossa aí, a gente estava até... eu estou expondo porque são coisas do dia a dia nosso, né? Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida particular, geralmente na família, né? E aquele dia você tem que ministrar. É complicado, né? Então, o que a gente, lá em casa, nós temos esse costume, né? Quando a gente começa a alterar as coisas, vamos orar, vamos pedir para Deus. Eu não vou orar, não, vamos orar agora, pedir para Deus. E a gente tem o costume de orar no almoço, na janta e antes de dormir. Todo mundo, todo dia, nós fazemos isso, eu e minha esposa. Não é exemplo para ninguém, não, meu irmão, é bíblico, tá? Nós temos que entender, olha, uma coisa que eu vou dizer para os irmãos agora, é um testemunho particular. Nós estamos há 43 anos casados, nós nunca dormimos uma noite completa de mal um com o outro. Obrigado, discutir, mas espera lá. Está nervosa? Tá. Estou nervoso? Estou. Vamos orar para Deus, pedir para Ele que nos dê orientação. Porque a pior coisa que pode acontecer, o Salmo 43 fala isso, é quando o ódio, ele brota, a raiz da amargura, o texto fala, raiz da amargura. Então nós não podemos permitir que haja, de maneira alguma, raiz de amargura no nosso meio, principalmente em relacionamento. E eu vou dizer, ontem eu estava falando sobre alguma coisa disso aí, mas sobre os filhos, irmãos. Nós muitas vezes somos a raiz de amargura dos nossos filhos. Uma palavra mal dada, um adjetivo mal colocado, que compromete para a vida inteira. Hard Simon, ele escreveu sobre o poder das nossas palavras, sabe, irmãos? E ela machuca mesmo. Alguns teólogos, eles entendem que o Satanás, ele tem alguns atributos de Deus, menos lê a nossa mente, mas as palavras ele pega. Se você proferiu palavra contra o seu filho, eu estou dizendo sobre pureza, né? Proferiu uma palavra tipo assim, puxa, vou usar o termo que a minha avó sempre, maldito, não, seu maldito, sai daqui, quer dizer, coitada na moça, coitada no aspecto, na língua portuguesa, é aquela que foi molestada sexualmente falando, coito, vem de coito. A gente tem esse costume, coitado do meu filho, coitado nada, é um santo, é um santificado, e a gente tem usado palavras que muitas vezes machucam para o resto da vida. Então, a pureza que fala o texto é nesse sentido, irmão. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós proferimos, com os nossos relacionamentos. Quando nós estamos nervosos, né, que aí a gente perde o controle, é o domínio próprio, que Paulo fala aos Gálatas, né? É o domínio próprio. Tem hora que perder o controle, fecha a boca, que senão você vai falar besteira, vai magoar,
vai atingir profundamente a pessoa lá no fundo. Então, eu creio que o caráter que nós estamos falando aqui, o caráter de Júlio é nesse aspecto. Irmãos, pegue a pureza de Deus. O texto ele fala basicamente sobre ministração, sobre tabernáculo. Mas para a nossa vida cotidiana, isso vale muito. Como pai, como mãe, como irmão, como da família, como vizinho, como vizinha. Quantas palavras mal faladas, porque nós não pedimos da pureza de Deus para as nossas vidas. Então, esse caráter de juízo aqui é uma coisa muito importante para a nossa vida secular, quando nós falamos sobre pureza. Então, o terceiro tópico, ele fala dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Primeiro rito, lavagem completa. Lavagem completa. Bom, eu vou ter que puxar novamente o passado. O que era lavagem completa naquela época lá? Banho onde? No rio, né? Porque não tinha chuveiro, né? A minha avó falava, meu avô, vai lavar as partes principais e você tem que dormir, né? Então, porque não era comum, irmãos, o chuveiro, entendeu? Então as pessoas lavavam completamente quando iam no banho. Então aí tem um sentido até do nosso batismo, né? É o corpo inteiro. Mas, vou pegar o que o autor está dizendo aqui. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar as mãos e pés. Significava uma obra regeneradora, que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Sacerdote de Deus, se não for chamado por Deus, e se ele não teve uma obra regeneradora na vida dele, é difícil ser sacerdote. O que é regenerar? Quem pode me auxiliar? O que é regenerar? Regenerar. Gerar de novo, nascer de novo. Gerar de novo. Quem que faz nós nascemos de novo? É Jesus, irmão. É Jesus. Então, você, sacerdote da igreja, o sacerdote do lar, você tem que ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que deixar as coisas velhas passadas, tem que deixar muitas paixões mundanas, se você quiser realmente ter uma lavagem completa na sua vida. Então, regeneração, o termo correto é nascer de novo. Aquilo que é velho fica lá atrás. Não, mas eu sou novo ainda, não estou tão velho assim não, tá? Mas aquilo que é velho nas nossas atitudes, no nosso pensamento, quando nós permitimos que o Senhor nos regenere, nós estamos nascendo de novo. Então, o primeiro passo para a consagração sacerdotal era a obra regeneradora. Hoje, é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa da alma, da mente. É preciso nascer da palavra e do Espírito. Os textos aí são comuns, eu nem vou ver, uma deles é de Nicodemo. Mas eu tenho um exemplo assim, até engraçado, né? Que tinha um irmão lá em São Paulo, quando eu fomos, chamava-se Valdomiro. E meu pai sempre foi o ministrador da palavra, né? E o seu Valdomiro, ele era barbeiro. E ele se converteu. Então ele ficou tão empolgado, né, que ele estava... Não, ele era barbeiro, você imagina o que o barbeiro antigamente fazia. Era uma navalha desse tamanho, né?